amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Bíblia. Meu nome é Timóteo Elker. Estamos juntos estudando o livro de Gênesis por meio deste guia de estudos que você pode acessar pelo site da CPB. E chegamos já à lição de número 13, Israel no Egito. É nossa última lição, o trimestre acabou e eu espero que esse estudo de Gênesis tenha sido edificante para você e que tenha despertado ainda mais o seu gosto por estudar a Bíblia. Se de alguma forma os vídeos aqui do canal têm sido úteis para você, nesse nosso último encontro, eu quero pedir que você se inscreva no canal. Sim, você que acompanhou o trimestre inteiro, mas ainda está relutante em se inscrever, agora é a hora. Mais de um terço das nossas visualizações vem de quem ainda não é inscrito. Mostre para o YouTube que você quer ver mais vídeos da Bíblia aqui na plataforma e faça a sua inscrição. Assim como na semana passada, vou tocar novamente no assunto do livro Movendo o Braço do Altíssimo. Quero mostrar outros feedbacks de pessoas que estão fazendo a leitura e que aprovaram o livro. A Maria Moura, que é de Manaus, escreveu assim: Movendo o Braço do Altíssimo é uma bênção. Comprei, já estou lendo e realmente é uma bênção. E olha que interessante, ela falou no final. Já estamos estudando o livro no Ministério de Oração da minha igreja. Que ótima ideia! Utilizar o livro no Ministério de Oração, porque o livro é exatamente um estudo sobre oração e vida devocional. O Antônio Carlos, que é de Inocência, no Mato Grosso do Sul, escreveu que também comprou o livro Movendo o Braço do Altíssimo e ele destacou que o livro tem uma encadernação luxuosa e um conteúdo riquíssimo de fundamental importância para a vida espiritual. A Emília Rezende perguntou assim: como fazer para obter o livro Movendo o Braço do Altíssimo se sou portuguesa vivendo em Portugal? Emília, minha irmã, não se preocupe. O estoque do livro está no Brasil, mas isso não atrapalha em nada. Basta se cadastrar no site da editora Luz do Mundo com seu endereço de Portugal, que as opções de frete para Portugal vão aparecer e você vai poder escolher a que for mais conveniente. Esse é o mesmo procedimento para todos, independentemente do seu endereço. É só acessar a descrição do vídeo e clicar no primeiro link que você vai ser direcionado para o site da editora Luz do Mundo. E lá você vai poder ver o índice completo e todos os assuntos que são abordados. Fazer o seu cadastro no site e também o seu pedido. Tudo pelo site. Então aproveite essa oportunidade de ter esse rico alimento espiritual à sua disposição. Bem, na próxima semana, o Tiago, que é o apresentador oficial aqui do canal, vai assumir o novo guia de estudos, cujo título é Provados pelo Fogo. Você está convidado a acompanhar essa nova série. Mas enquanto ela não chega, ainda temos um estudo para concluir, que vai do capítulo 46 até o capítulo 50 do livro de Gênesis. O texto é grande, não vamos conseguir descer as minúcias, por isso é importante que você faça, como na semana passada, uma leitura prévia desses 5 capítulos para estar familiarizado com os tópicos que vamos abordar aqui no vídeo. Terminamos na semana passada vendo a revelação de José. José deu-se a conhecer aos seus irmãos. Como governador do Egito, ele tinha todo o poder necessário para realizar uma grande vingança contra aqueles que lhe fizeram mal. Mas, ao contrário disso, José diz para eles esquecerem o passado, pois era Deus que estava guiando todas as coisas e foi providencial ser levado ao Egito. Agora, José quer que eles venham morar no Egito para não serem castigados com a fome. E esse é o contexto do capítulo 46, que corresponde ao estudo de domingo. Esse capítulo narra que Jacó fez um sacrifício a Deus no início de sua jornada para o Egito, em Berseba. Deus apareceu a ele em visão e disse para Jacó não temer a ida para o Egito, e isso por 2 motivos. Porque dele seria feita uma grande nação enquanto permanecesse lá, e porque Deus o faria subir do Egito de volta para Canaã com toda certeza. Na sequência do capítulo 46, é apresentada uma lista de todos os que desceram para o Egito.
Inclui Jacó, seus filhos e filhas, netos e até mesmo bisnetos. E o verso 27 diz que todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Porém, temos que saber como encarar esse número. Esse número 70 é mais simbólico do que preciso, do que estatístico. Isso porque o verso 26 afirma que não foram contadas as noras de Jacó. E nós poderíamos imaginar também empregados que acompanhavam o clã e não foram contados. Por que então se fala de 70 pessoas? É que na cultura hebraica, o número 7 está associado à ideia de completude, abrangência. E o número 70, por ser uma multiplicação de 7, é uma ampliação da ideia de completude e abrangência. Portanto, dizer que 70 pessoas da casa de Jacó desceram para o Egito significa, em primeiro lugar, dizer que a totalidade da descendência de Israel foi para o Egito. Mas a lição ainda quer explorar uma ideia mais arrojada nessa parte. A ideia de que os 70 são representativos de uma coletividade. E veja que interessante. Em Números 11, Moisés reclama com Deus de que cuidar sozinho do povo era muito pesado. E Deus o instrui a escolher 70 anciãos para serem superintendentes do povo. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 6, a arca que estava com os filisteus foi recebida pelos homens de Bet-Semes. Porém, eles foram curiosos demais e olharam o que havia dentro da arca, coisa que era proibida. Como consequência, Deus feriu 70 homens entre eles. Em Lucas 10, o próprio Jesus envia 70 discípulos para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Então note, 70 pessoas representando todos os pregadores do Evangelho, 70 pessoas representando todos os que foram irreverentes, 70 pessoas representando todo o povo hebreu. Esses são exemplos de grupos de 70 que apontavam para uma realidade maior. Mas e quanto aos 70 de Jacó que desceram para o Egito? Qual seria a coletividade representada por eles? Veja a própria explicação dada por Deus por intermédio de Moisés no livro de Deuteronômio. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Esse texto faz referência a Gênesis 10, que trata das gerações dos filhos de Noé depois do dilúvio. Esse capítulo é conhecido como Tábua das Nações. Cada neto e bisneto de Noé dá origem a um povo e a um lugar específico de habitação, totalizando 70 nações que povoaram a terra após o dilúvio. Com isso em mente, vamos ler o texto novamente. Vamos voltar a Deuteronômio. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Note que os limites dos povos são fixados segundo o número dos filhos de Israel. Assim, os 70 da casa de Jacó que desceram para o Egito representam o coletivo de nações de toda a terra. Ao cuidar e dirigir esse remanescente, Deus estava cuidando da salvação de todos os povos, pois é da descendência desse pequeno grupo que viria o desejado de todas as nações. É por meio desse grupo que seriam benditas todas as famílias da terra, como Deus prometera a Abraão. Segunda-feira, estudo do capítulo 47. Esse capítulo pode ser dividido em duas partes. A primeira parte vai até o verso 12 e descreve José apresentando sua família a Faraó. A segunda parte vai do verso 13 até o final do capítulo e mostra como José, por meio da venda dos cereais estocados, fez com que todos os bens particulares dos egípcios se tornassem bens da coroa, propriedade do monarca. A lição abordou apenas a primeira parte, os 12 versos iniciais, e deles nós podemos extrair 3 pontos. O primeiro ponto, que corresponde ao verso 1, é que José apresenta seus familiares como pastores, pois ele diz que eles chegaram com gado. Gado aqui deve ser entendido como rebanhos de ovelhas, não de bois. Jacó quer que Faraó entenda que sua família veio mudar de residência e não de profissão.
Eles não vieram para o Egito motivados por ambições sociais ou políticas. Por isso, eles não devem ser vistos por Faraó nem como uma ameaça, nem como uma oportunidade. E a lição, citando o livro Patriarcas e Profetas, reforça essa ideia. Era propósito de José que Faraó não visse seus irmãos como disponíveis para cargos públicos. Era a forma de serem poupados das tentações a que estariam expostos na corte do Egito. Pois sabemos que há tentações específicas para o ambiente da riqueza, do luxo e do poder. Mesmo assim, Faraó no verso 6 diz a José: se entre seus irmãos houver homens capazes, ponha-os por chefes do gado que me pertence. Mas a providência guiou a casa de Israel ao Egito para evitar a miscigenação, para manter sua pureza, sua separação. E assim deveriam permanecer afastados dos idólatras. Voltando à sequência da narrativa, José toma 5 de seus irmãos e os apresenta para Faraó. E nessa conversa os irmãos explicam sua situação, dizem que não há mais comida em Canaã e pedem permissão para habitar na terra de Gósen. E a resposta de Faraó é muito agradável. Ele diz para eles habitarem no melhor de toda a terra do Egito. Se eles julgavam que era Gósen, que habitassem ali. Porém, o verso 11 acrescenta que eles foram estabelecidos na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. Isso pode gerar uma dúvida: é Gósen ou Ramsés? Existe uma discussão muito aprofundada sobre as localidades mencionadas no capítulo 47. Será que Gósen é a mesma coisa que Ramsés? Ou será que uma está compreendida nos limites da outra? Ou seriam regiões vizinhas? Será que Gósen é mesmo um nome próprio de uma cidade ou região? Ou é apenas uma expressão que significa pastagem? Todas essas são interpretações possíveis e não há consenso entre pesquisadores e arqueólogos. Mas vamos entender as duas principais posições. E para isso vamos ao mapa. Nessa imagem você pode ver as principais cidades relevantes para o estudo da vida dos patriarcas de Gênesis. Já exibimos esse mapa várias vezes e ele já é familiar para você. Mas para o estudo desta semana, nosso ponto de partida será Berseba, pois o verso 1 do capítulo 46 diz que Jacó inicia sua viagem para o Egito oferecendo a Deus sacrifícios em Berseba. Mas qual é o destino final de Jacó? Onde fica Gósen/Ramsés? Embora exista muita discussão, os principais locais entendidos como destino dos hebreus são Tanis e Tel El-Davá. Vamos ampliar o mapa para aumentar também nossa compreensão. De Berseba até essa região são 280 quilômetros em linha reta pelo deserto. É razoável supormos, então, que a casa de Jacó tenha feito uma viagem de mais de 300 quilômetros para se estabelecer no Egito. E a distância entre as cidades de Tanis e Tel El-Davá é de 20 quilômetros. Assim, o local provável da casa de Jacó era essa região no nordeste do delta do rio Nilo. Perceba como a paisagem é ainda hoje bastante verde, um local apropriado para agricultura e pecuária, em contraste com a aridez do deserto a apenas poucos quilômetros de distância. O terceiro ponto que ainda temos de explorar na primeira parte do capítulo 47 é a bênção de Jacó. A partir do verso 7, o patriarca Jacó é apresentado por José a Faraó, e o verso diz que Jacó abençoou a Faraó. Isso é curioso porque o contraste entre eles é muito acentuado. Faraó mora no palácio, está seguro e tem a realeza. Jacó mora no campo, é nômade, não tem nem mesmo segurança alimentar e conta apenas com a promessa de que a realeza viria dos seus descendentes. Faraó se apresenta como benfeitor e Jacó como aquele que recebe o benefício. Parecia que o mais fraco tinha tomado a iniciativa de abençoar o mais forte. Mas veja como é interessante o comentário do espírito de profecia a esse respeito. Não muito tempo depois de sua chegada, José trouxe também a seu pai para ser apresentado a Faraó. O patriarca era um estranho nas cortes reais, mas entre as cenas sublimes da natureza, tinha tido comunhão com um rei mais poderoso. E agora, em uma consciente superioridade, levantou as mãos e abençoou a Faraó. Apesar de todas as circunstâncias, Jacó era superior porque servia a um rei mais poderoso, o Deus criador dos céus e da terra. E por isso ele sente ser apropriado
abençoar a Faraó. E da bênção de Faraó, vamos passar agora para a bênção aos filhos de José, no capítulo 48, que corresponde ao estudo de terça-feira. O relacionamento de Jacó com José nos últimos 17 anos não aparece no livro de Gênesis. E o capítulo começa com a informação de que Jacó está enfermo e José vai visitá-lo com seus 2 filhos, Manassés e Efraim, cuja idade era cerca de 20 anos. Somos surpreendidos com a informação de que Jacó vai adotar os próprios netos. Sim, a descrição do capítulo 48 é de uma cerimônia formal por meio da qual Manassés e Efraim, que eram filhos de José e, portanto, netos de Jacó, agora se tornam diretamente filhos de Jacó e cabeças, líderes das tribos de Israel. Esse mecanismo de adotar netos como filhos também vai servir para dar o direito de primogenitura a José. Dos 12 irmãos, José não era o filho mais velho, porém era o filho mais velho de Jacó com a esposa mais amada, Raquel. O filho primogênito recebia herança em dobro e a linhagem de José receberia em dobro por meio de Manassés e Efraim. Isso fica mais claro quando lemos com bastante atenção o texto. Veja: agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão, mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na sua herança. Note o que Jacó diz: Efraim e Manassés, juntamente dos irmãos de José, seriam chamados para receber a herança na mesma categoria de seus tios. Assim, se eram 12 filhos, a herança deveria ser dividida em 12 partes, uma para cada um. Porém, devido a esse arranjo feito por Jacó para a linhagem de José, caberiam 2 partes e não apenas uma, porque os filhos de José foram contados como herdeiros diretos de Jacó. Dessa forma, a bênção da porção dobrada da primogenitura ficava com José. O cronista explicou a situação da seguinte forma: quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel. De modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, porém o direito da primogenitura foi de José. E nesse ponto precisamos abrir um parêntese para tratar de uma dúvida que costuma surgir. É o seguinte: como as 12 tribos de Israel podem ser 12, se Jacó, que já tinha 12 filhos, adotou mais 2, totalizando 14? Vamos ao gráfico para entender isso. Jacó teve 4 mulheres. A primeira foi Lia. Dela nasceram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Portanto, a primogenitura deveria ser de Ruben, mas como já estudamos no capítulo 35, ele se deitou com Bila, a segunda concubina de seu pai. Simeão e Levi estavam na sequência, mas eles foram desleais e violentos com os siquemitas após o estupro de Diná. Assim, parecia que os filhos de Lia se mostravam inaptos para a primogenitura. A segunda mulher, Raquel, a mais amada, deu a Jacó 2 filhos, José e Benjamim, que vieram a ser os preferidos. E cada uma das concubinas também gerou 2 filhos. Portanto, Jacó de fato teve 12 filhos naturais. Com a adoção de Efraim e Manassés, o número de filhos vai para 14. Como se faz então a contagem das 12 tribos de Israel? O principal critério, mas não o único, é considerar quem recebeu herança depois do êxodo e da conquista de Canaã. O livro de Josué mostra que a herança de José foi recebida por seus 2 filhos e que a tribo de Levi não recebeu posse de terras. Veja, Josué 13:14. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Josué 13:33. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhes tinha dito. A tribo de Levi não receberia herança porque a ela cabiam os serviços do tabernáculo. O seu sustento viria dos dízimos e das ofertas.
Então, voltando à nossa árvore genealógica, podemos apagar os nomes de José e de Levi, pois eles não receberam herança. Por isso, se as tribos são contadas a partir de quem recebeu herança, realmente seu número é de 12 por conta da exclusão de José e de Levi. Fechamos esse parêntese e precisamos retornar a Gênesis 48 para ver a continuação da cena. Depois que Jacó adota os 2 filhos de José, é hora de abençoá-los, e isso ocorre a partir do verso 14. O filho mais velho de José era Manassés, e por isso ele fica posicionado do lado direito de Jacó, o lado de mais importância. Efraim, o segundo filho de José, fica do lado esquerdo de Jacó. Porém, Jacó, ao proferir a bênção, cruza as mãos, pondo a direita sobre Efraim e a esquerda sobre Manassés. José se desagradou com aquilo e procurou corrigir Jacó, falando que Manassés era o mais velho e deveria receber a mão direita. Mas o ato de Jacó era proposital, e ele explica a José que o irmão menor seria maior que o irmão mais velho. E a cena em parte é engraçada porque no início do capítulo Jacó está tão cego que não foi capaz de saber quem eram aqueles 2 jovens que tinham chegado com José para visitá-los. Mas no fim do capítulo Jacó mostra que tinha perdido a visão, mas não a lucidez. Normalmente era José que tinha uma clara visão profética para ver o futuro por meio de sonhos, mas nesse momento de bênção profética é Jacó que mostra ter a revelação do porvir. Isso nos mostra que os caminhos de Deus frequentemente ignoram as convenções sociais. E já tivemos diversas oportunidades de ver isso no livro de Gênesis. Abel no lugar de Caim, Isaac no lugar de Ismael, Jacó no lugar de Esaú, José no lugar de Ruben e agora Efraim no lugar de Manassés. E nesse contexto é apropriado nos lembrarmos das palavras de Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, que é um tratado sobre a soberania divina, quando ele conclui da seguinte maneira: não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Deus é soberano sobre a história. Tudo ocorre conforme sua vontade e mediante sua permissão, ainda que seja contra as convenções humanas. Portanto, podemos repousar tranquilamente sob sua direção. Muito bem, vencida essa etapa, vamos para o capítulo 49, que corresponde ao estudo de quarta-feira. O título é Jacó abençoa seus filhos. No capítulo anterior, Jacó abençoou os filhos de José. Agora restam os filhos naturais. E a primeira coisa que temos de notar é que nem todas as bênçãos, entre aspas, são realmente bênçãos. No caso de Simeão e Levi, temos, na verdade, uma maldição. Veja o que o verso 7 diz. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Essa dispersão de Simeão e Levi entre as demais tribos de fato aconteceu. Já vimos que a tribo de Levi não recebeu território. Simeão, por sua vez, recebeu herança entre a tribo de Judá e foi absorvido pela tribo de Judá, conforme narrado no capítulo 19 do livro de Josué. Porém, o foco da lição é a bênção dada a Judá, o 4º filho de Jacó com Lia. E nós vamos ler e comentar os 5 versos que dizem respeito a ele. Gênesis 49, 8. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. A excelência de Judá seria reconhecida pelas outras tribos, ou seja, ele seria aclamado e reverenciado. A mão sobre a cerviz significa agarrar pela nuca o inimigo que está fugindo, um símbolo de conquista, de vitória militar. Verso 9. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? A comparação com um leão é fácil de entender. O leão é tido por animal rei desde os registros mais antigos da história. E quando ele está dormindo, ninguém ousa despertá-lo por medo. Se no verso anterior é dito que Judá seria louvado por seus irmãos, que eles se inclinariam perante ele, e agora Judá é comparado ao animal rei, isso indica que Judá estava destinado à realeza e seria temido pelos seus inimigos que não ousariam despertar a sua ira.
E o próximo verso torna isso ainda mais explícito. Verso 10: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. O cetro real, o bastão que pertencia aos reis, era de Judá. Os monarcas procederiam de Judá, e dele viria Siló. Mas o que é Siló? Essa é uma das expressões mais difíceis do livro de Gênesis. Há muitas teorias sobre o que isso significa, mas uma coisa que não pode acontecer é confundir esse Siló com aquele que aparece a partir do livro de Josué. Nos outros livros da Bíblia, Siló é um lugar, uma cidade no território de Efraim, o local onde o profeta Samuel cresceu e o local que foi a sede temporária do tabernáculo, mas não é disso que estamos falando. No livro de Gênesis, Siló é uma pessoa. Tanto é que a Nova Versão Internacional, por exemplo, traduziu a palavra Siló como aquele a quem ele pertence, ou seja, o dono do cetro da realeza. Quem seria esse dono da realeza da tribo de Judá? Em meio a tantas polêmicas teológicas a esse respeito, vamos nos apegar ao comentário que aparece no livro O Desejado de Todas as Nações. Ao narrar como João Batista estudava as profecias do Antigo Testamento, Ellen White, a profetisa do Senhor, comenta o seguinte: num misto de respeito e regozijo, examinava nos rolos dos profetas as revelações da vinda do Messias, a semente prometida que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Siló, o doador da paz, que deveria aparecer antes de um rei deixar de reinar sobre o trono de Davi. Agora chegara o tempo. No palácio do Monte de Sião senta-se um governador romano. Segundo a firme palavra do Senhor, o Cristo já nascera. Veja que texto interessantíssimo. Ele é uma interpretação autêntica de Gênesis 49:10. Desse texto retiramos que Siló deve ser entendido como o doador da paz, aquele que traz a paz. Aquele que seria o rei por excelência do trono de Davi, que até então era o mais famoso rei da tribo de Judá. Se no tempo de João Batista um governador romano estava no trono de Davi, é porque o Messias, príncipe da paz, já havia nascido. Portanto, o Siló da profecia de Judá é nosso Senhor Jesus Cristo. E agora os símbolos da bênção de Jacó sobre Judá fazem ainda mais sentido. Judá é chamado de leãozinho e Jesus em Apocalipse 5 é chamado de leão da tribo de Judá. O verso 10 diz que a ele obedecerão os povos, e o Apocalipse, no capítulo 11, ao tratar da sétima trombeta, diz que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então perceba que mais do que falar de um de seus filhos, Jacó, por inspiração divina, falava também do reino universal e eterno do Messias. Os versos finais agora da bênção sobre Judá. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho e sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. No livro de Juízes, o jumento é o animal dos chefes, de quem é importante ou de quem tem poder. No livro de Zacarias, o Messias vem montado em um jumentinho. De fato, muitos séculos depois, no domingo de Ramos, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho e foi aclamado como rei pelas multidões. Na bênção profética de Judá, o jumento é amarrado à videira. Ninguém em sã consciência faria isso porque o jumento comeria as frutas tão preciosas. Mas se o dono da videira fosse muito rico e tivesse uma vinha muito grande, isso não faria diferença, porque ele teria uvas sobrando. Portanto, amarrar o jumento à videira é um símbolo de fertilidade e prosperidade. A segunda metáfora, de lavar a roupa no vinho, tem o mesmo significado de prosperidade. Somente alguém muito rico pode se dar ao luxo de gastar vinho para lavar as vestes e a capa. Essa prosperidade estava profetizada para os reis de Judá. E o verso 12 termina dizendo que seus dentes seriam brancos de leite. O leite é o produto animal, assim como o vinho é o produto vegetal. Portanto, a bênção para Judá seria tanto na agricultura quanto na pecuária. Em resumo, a bênção sobre Judá tem seu cumprimento no Antigo Testamento, no rei Davi e na sua dinastia, na sua casa. E no Novo Testamento se cumpre, se aprofunda e se consuma em Jesus Cristo.
Chegamos então ao estudo de quinta-feira e com ele vamos fechar o livro de Gênesis. 3 tópicos se destacam: a morte de Jacó, a relação de José com seus irmãos após a morte do pai e, por fim, a morte de José. Vamos ao primeiro, a morte de Jacó. Gênesis 49, verso 33 diz que quando Jacó terminou de profetizar sobre seus filhos, ele expirou, ou seja, morreu, devolveu a Deus o fôlego de vida. Porém, em vez de ser simplesmente enterrado, Jacó é embalsamado por 40 dias como uma múmia, conforme a prática egípcia. Os egípcios que criam na vida após a morte embalsamavam os mortos porque isso supostamente ajudaria na jornada para o além. Mas a motivação de José ao embalsamar o pai é outra. É preparar o seu corpo para a longa viagem até Canaã, onde ele seria sepultado conforme o costume hebreu. E esse ritual de sepultamento é bastante impressionante, pois o verso 7 diz que para o sepultamento de Jacó foram todos os oficiais de Faraó, os principais de sua casa e todos os principais da terra do Egito, ou seja, os altos funcionários públicos de todo o império. E o verso 9 diz que o cortejo foi grandíssimo. As honras concedidas a Jacó em sua morte funcionavam como um prenúncio do futuro de Israel como nação honrada e poderosa. Porém, com a morte de Jacó, os irmãos de José voltam a ter medo dele. Eles raciocinavam que José os estava tratando bem apenas para agradar o pai. Mas não havendo mais pai, era a hora da vingança. E por pensarem assim, eles voluntariamente se oferecem a José como escravos. E José chora. Chora porque mesmo após 17 anos de bondade para eles, bondade que era a evidência do seu perdão, eles ainda suspeitavam mal. E Jacó lança uma pergunta retórica: estou eu em lugar de Deus? É assim que os irmãos parecem vê-lo, mas a pergunta exige uma resposta negativa. José era apenas um instrumento de Deus, não o seu executor ou juiz. E o argumento de José é que Deus transformou o mal em bem. Da maldade dos irmãos se fez o bem para salvar inúmeras vidas. Por isso não há razão para José guardar rancor, pois seus irmãos também foram instrumentos nas mãos de Deus para o colocar onde ele estava. José termina o diálogo deixando claro não apenas que eles estavam perdoados, mas que ele continuaria sustentando toda a família na terra do Egito. Por fim, temos a última cena do livro, a morte de José, com a idade de 110 anos. O texto diz que ele viveu bastante para ver até a 3ª geração dos filhos de Efraim. José viu seus bisnetos, uma conquista muito valorizada no Antigo Oriente. Suas últimas palavras foram para expressar a convicção de que a posteridade seria visitada por Deus e voltaria para Canaã em cumprimento da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. José ainda fez com que jurassem que seus ossos não fossem deixados no Egito, mas transportados para Canaã. Foi Moisés que cumpriu esse juramento 400 anos depois. E quando os hebreus voltaram para Canaã, José foi sepultado em Siquém, na terra que Jacó tinha doado a ele logo antes de morrer, terra que foi conquistada com a matança dos siquemitas após o estupro de Diná. Que lição espiritual poderíamos tirar disso tudo? Levar os ossos para Canaã era um ato de esperança. Jacó sabia que o Egito não era o fim. A vida no Egito era passageira, transitória, fugaz. A vida para a qual os hebreus foram chamados era em Canaã. Também nós estamos nesse mundo de passagem. Somos peregrinos e forasteiros caminhando para a terra prometida. Nosso lar não é aqui. Ainda que alguns de nós venhamos a morrer nesta terra, nossos corpos, nossos ossos não ficarão aqui para sempre. Os mortos em Cristo ressuscitarão, e o que é mortal será revestido de imortalidade. A caminhada chegará ao fim e seremos todos reunidos com o Senhor nos ares. E a última informação do livro de Gênesis é que José foi embalsamado e colocado em um caixão. E esse jeito de terminar a narrativa pode parecer um tanto sombrio e triste, mas há nessas palavras uma lição tremenda para nós, e com ela vamos encerrar o nosso estudo. A palavra hebraica para o caixão de José é Aron, a mesma palavra usada para se referir à Arca da Aliança em Deuteronômio, quando Moisés recebe de Deus as tábuas dos 10 mandamentos.
E com isso eu convido você a imaginar agora a peregrinação do povo de Israel durante 40 anos em direção à terra prometida de Canaã. Durante todo esse tempo no deserto, Israel está carregando 2 caixões. O caixão que contém os ossos do homem morto, José, e a arca que contém a lei e a aliança do Deus vivo. E nós poderíamos imaginar no meio daquela multidão as pessoas conversando e perguntando assim: como pode ser que a arca do morto se aproxima da arca daquele que vive eternamente? E a resposta poética é: o homem morto numa das arcas cumpriu os mandamentos contidos na outra arca. Meu irmão e minha irmã, estamos na nossa peregrinação para a Canaã celestial. Para tirar daqui nosso corpo e nossos ossos, teremos de enfrentar o incômodo calor do deserto e seremos tentados a fraquejar e desistir. Mas lembre-se dos 2 caixões, das 2 arcas. Há uma recompensa para quem é fiel. Há um destino a alcançar. Não desista dele. José contemplou apenas pela fé a promessa, mas a nossa geração é aquela que verá o cumprimento com os próprios olhos. Portanto, mantenha-se na fé, fique firme, busque o reavivamento pela palavra e que Deus o abençoe.